Amigas e amigos investidores, tudo bem? Ricardo Freitas aqui e você pode me chamar de Rica. O objetivo do vídeo de hoje é apresentar as classes de investimentos que estão disponíveis na plataforma da XP e indicar os percentuais sugeridos de cada uma dessas classes de acordo com o perfil de investidor para esse mês de maio. Eu vou deixar na descrição do vídeo e na minha bio o link para essa análise completa dos conteúdos da XP. No caso das alocações existentes, ou seja, de quem já vinha aplicando, investindo desde antes, é importante lembrar que essas alocações foram feitas de forma personalizada. Algumas possíveis alterações vão levar em consideração, além dessa análise anterior, o seu prazo quando você investiu, as performances anteriores e outros fatores individuais. Se houver uma real necessidade de alterações, os investidores atendidos por mim e pelo time da Exponencial Investimentos serão avisados por e-mail. Então, vamos às classes de investimentos. Começando por renda fixa pós-fixados. Aqui entram investimentos de baixo risco. Esses investimentos buscam acompanhar e superar um pouquinho a taxa Selic e o CDI, que hoje está em 2,75% ao ano. Importante ressaltar que o Comitê de Política Monetária se reúne nessa quarta-feira, 5 de maio, para definir uma nova taxa Selic, que ao que tudo indica, há um consenso dos analistas que essa taxa deve ser alterada para 3,5% ao ano. É nessa classe de investimentos onde a gente encontra a maioria das opções com liquidez diária. Então, é aqui o nosso porto seguro, onde a gente coloca aquele dinheiro que a gente pode precisar a qualquer momento e não deve correr riscos. Agora, renda fixa pré-fixados. Como o próprio nome diz, são as opções em que a remuneração e os juros são conhecidos de forma prévia. Ou seja, a gente aplica em pré-fixados, a gente já sabe o prazo e qual é a taxa que vai ser remunerado o recurso, não importa o que aconteça na economia. Renda fixa inflação, também conhecida como IPCA medida pelo IBGE. Aqui entram investimentos que buscam superar a inflação com baixo risco. Mas aqui também começa o que chamamos de volatilidades, que nada mais é do que a possibilidade do rendimento e do patrimônio variar para mais ou para menos. Para ter sucesso aqui, é preciso investir com uma visão de médio para longo prazo. Nós temos opções interessantes aqui, com um mix, por exemplo, de taxa pré-fixado mais IPCA. Esses investimentos asseguram, dentro de um prazo pré-determinado, ganhos acima da inflação. Multimercados. Como o próprio nome diz, eles atuam em vários mercados. São fundos de investimentos com estratégias próprias, fazendo negócio com os recursos dos cotistas do fundo em commodities, índices, moedas e até mesmo ações. Porém, quando tratamos de ações em fundos multimercados, é sempre de forma limitada. Importante, não pode se esquecer, temos volatilidade no preço dos ativos. Então, isso vai ser refletido na posição de cada fundo diariamente. Renda variável são as ações negociadas na nossa Bolsa de Valores, conhecida como Bovespa. Pode ser feitos investimentos por meio de fundos de ações e, claro, cada fundo tem seu time, sua análise e estratégia profissional própria, ou até mesmo diretamente em carteiras de ações sugeridas, seja por nós aqui na nossa mesa de renda variável, seguindo análises da XP e de outras casas profissionais homologadas e de reconhecida qualidade. Internacionais. Basicamente aqui entram fundos de investimentos e alguns outros ativos indexados em dólar ou em outra moeda estrangeira. Aqui entram fundos de investimentos que vão acompanhar índices, as próprias BDRs, que são depositárias brasileiras de empresas internacionais e que o preço varia em dólar além da própria variação do ativo. Fica claro aqui, é importante registrar a volatilidade de preços e de moedas. Então, prepare-se porque vai balançar bastante o preço, mas uma boa análise, um bom fundo, uma boa recomendação de carteira de analistas profissionais pode ser bastante interessante. Já que apresentamos as classes de investimentos, quais os percentuais sugeridos para o mês de maio? Vamos começar pelo conservador.
A sugestão para o conservador é ter 100% dos seus recursos em renda fixa pós-fixados, ou seja, baixo risco, com opções de liquidez para resgates e também opções de longo prazo, ampliando as perspectivas de ganhos acima da Selic e do CDI. Perfil moderado. Aqui, a diversificação das classes vai propiciar uma estratégia de longo prazo. Os percentuais sugeridos são 29% em renda fixa pós-fixados, 5% em renda fixa pré-fixados, 7,5% dos recursos em renda fixa indexado à inflação, 28,5% em multimercados, de olho no longo prazo, 15% renda variável e 15% internacional. Perfil agressivo. Assim como lá no perfil moderado, a diversificação das classes propicia uma estratégia com visão de longo prazo e com mais volatilidade, também é possível que hajam melhores ganhos. Isso nunca é uma garantia. Os percentuais sugeridos são 1% em renda fixa pós-fixados, 5% em renda fixa pré-fixados, 10% em renda fixa inflação, 25% em multimercados, 35% renda variável, 24% em ativos internacionais. Rica, quais as opções dentro de cada classe para eu investir? Bom, gente, aqui é que entra o trabalho da assessoria. Você pode ser um conservador com um pezinho no moderado, um moderado com um pezinho no agressivo, ou um agressivo com pés e mãos em opções mais voláteis. Esse é o trabalho meu e do meu time de assessores aqui da Exponencial Investimentos, um escritório credenciado da XP. O nosso papel é te ajudar nas escolhas, na tomada de decisão, sempre respeitando o seu perfil, o seu prazo e o seu apetite por riscos. Gente, por hoje é isso. Contem sempre com a gente e um excelente mês de maio para todos nós.